A essência da verdadeira adoração. Descubra como adorar a Deus de todo o coração. Capítulo 2. Como devemos então adorar? Faz alguns anos, o comediante Flip Wilson retratou uma personagem chamada Reverendo Leroy, que pastoreava a igreja Watts Happening Now. Naquela época, o Reverendo Leroy e sua igreja pareciam uma paródia ultrajante. Mas, na verdade, a comunidade evangélica atual está repleta de reverendos Leroys e igrejas daquele tipo. Algumas igrejas parecem não ter limites para se tornarem relevantes e contemporâneas em seus cultos de louvor. Para elas, nada é profano ou escandaloso demais que não possa ser fundido com o jargão cristão e chamado de adoração. De fato, não existe nada realmente original ou imaginativo a respeito da tendência. Charles Spurgeon argumentou com os líderes da igreja de sua época que insistiam que a igreja precisava observar e imitar os costumes da cultura vitoriana para permanecer relevante na era moderna. As igrejas evangélicas vêm se adaptando e aceitando as tendências seculares por pelo menos um século e meio. A única diferença em relação à época de Spurgeon é que, agora, as tendências e atividades seculares importadas para dentro da igreja se tornam mais bizarras a cada ano. Em meados de 1990, recortei um artigo do Los Angeles Times Magazine sobre uma igreja do sul da Califórnia em busca de relevância. O pastor era um fanático por música sertaneja, por isso queria chegar às subculturas country e western de sua comunidade. O pastor distribuiu panfletos anunciando os cultos de sua igreja como a agradável hora country com Deus. Os panfletos prometiam ousadamente um programa dançante após adoração. De acordo com o artigo da revista, o pastor também dança, vestido com botas Wrangler e calça leves. O pastor atribuiu à campanha a revitalização da sua igreja. O artigo descrevia uma típica manhã de domingo na igreja. Os membros ouvem sermões cujos tópicos incluem a caminhonete Ford 70 do pastor e o sexo cristão, classificado como R, devido à relevância, respeito e relacionamento, diz o pastor, e mais diversão do que parece. Após o culto, eles dançam com uma banda chamada Os Anjos Onquiton. A frequência vem crescendo de forma constante. Você poderia pensar que uma cena dessa é apenas a aberração de uma igreja obscura e bizarra. Infelizmente, não é o caso. A teoria vigente do crescimento da igreja escancarou a porta para tais farsas. Às vezes parece que Barnum é o modelo principal para muitos profissionais do crescimento de igrejas nos dias de hoje. De fato, o seguinte anúncio para o culto de domingo à noite apareceu no boletim de uma das maiores e mais conhecidas igrejas do Cinturão Bíblico da América. Circo. Veja Barnum e Bailey derrotados quando o mágico do circo vier à comunidade da animação. Palhaços. Acrobatas. Animais. Pipoca. Que grande noite! Em certa ocasião, a mesma igreja fez a equipe de pastores organizar uma luta livre durante o culto de domingo, chegando a levar um treinador profissional para treinar os pastores a derrubarem uns aos outros no ringue, com puxões de cabelo e chutes nas pernas, sem que realmente se machucassem. Novamente, esses não são incidentes extraordinários. Inúmeras igrejas estão seguindo métodos semelhantes, empregando todos os meios disponíveis para dar sabor a seus cultos. De fato, a filosofia por trás dessa abordagem está por aí há muito tempo, tão generalizada e tão profundamente enraizada na cultura evangélica, que o único tipo de igreja hoje em dia que pode ser legitimamente chamado de não tradicional, seria aquela em que a pregação bíblica e hinos históricos sólidos, ricos em conteúdo, constituem a espinha dorsal do culto de domingo. Claramente, o culto de domingo passa por uma revolução sem paralelos em toda a história da igreja. A verdadeira adoração. Anos atrás, quando preguei pela primeira vez a série que se tornou a base para este livro, Estudar a Expressão Bíblica em Espírito e em Verdade, João 4:24, me afetou profundamente, mudando para sempre minha perspectiva sobre o que significa adorar. Aqueles sermões sobre adoração sinalizaram o início de uma nova era para a nossa igreja. A adoração em nossas reuniões de domingo adquiriu uma profundidade e um significado totalmente novos.
As pessoas começaram a ter consciência de que cada aspecto da ordem do culto é adoração prestada a Deus. Elas começaram a encarar todo tipo de superficialidade como uma afronta a um Deus santo. E passaram a ver a adoração como uma atividade do participante, não de um espectador de esporte. Muitos se deram conta pela primeira vez de que a adoração é a prioridade suprema da igreja, e não a área de relações públicas, ou a área de recreação e atividades sociais, nem o setor que visa incrementar o número de frequentadores. Além disso, quando a nossa congregação começou a pensar seriamente na adoração, fomos impelidos cada vez mais ao único manual de adoração confiável e suficiente, as Escrituras. Se Deus deseja adoração em espírito e em verdade, e se a adoração é algo oferecido a Deus, e não apenas um espetáculo em benefício da congregação, então cada aspecto de nossa adoração deve agradar a Deus e estar em harmonia com Sua palavra. Assim, a consequência de nossa renovada ênfase na adoração foi que ela elevou nosso compromisso com a centralidade das Escrituras. Sola Scriptura. Alguns anos depois da série sobre adoração, apenas um ano ou dois após a publicação da primeira edição deste livro, fiz uma pregação sobre o Salmo 19. Foi como se eu visse pela primeira vez o poder daquilo que o salmista estava dizendo sobre a total suficiência das Escrituras. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Versículos 7 ao 10. O ponto principal desta passagem, muito simples, é que as Escrituras são plenamente suficientes para atender a todas as necessidades da alma humana. O texto sugere que toda a verdade espiritual essencial está contida na Palavra de Deus. Pense nisto. A verdade das Escrituras pode restaurar a alma danificada pelo pecado, conceder sabedoria espiritual, encorajar o coração abatido e prover esclarecimento espiritual. Em outras palavras, a Bíblia resume tudo o que precisamos saber sobre a verdade e a justiça. Ou como escreveu o apóstolo Paulo, as Escrituras nos preparam para toda boa obra, segundo Timóteo 3,17. A série sobre o Salmo 19 marcou outro momento decisivo na vida da nossa igreja. Ela nos colocou face a face com o princípio reformador da sola Scriptura, somente as Escrituras. Numa era em que muitos evangélicos parecem se voltar em massa para a especialização secular nas áreas da psicologia, negócios, política, relações públicas e entretenimento, somos redirecionados para as Escrituras como a única fonte na qual podemos buscar a infalível verdade espiritual. Isso teve um impacto em todos os aspectos da vida da nossa igreja, incluindo a adoração. A suficiência das Escrituras como princípio regulador da adoração. Como a suficiência das Escrituras se aplica à adoração? Os reformadores responderam a essa pergunta aplicando o princípio da sola Scriptura num dogma que eles chamaram de o princípio regulador. João Calvino foi um dos primeiros a articulá-lo de forma sucinta. Não podemos adotar em nossa adoração nenhum artifício que pareça caber a nós mesmos, mas devemos olhar para as injunções daquele que tem o direito exclusivo de determinar. Portanto, se quisermos que ele aprove a nossa adoração, essa regra, que ele em todos os lugares impõe com o máximo rigor, deve ser cuidadosamente observada. Deus desaprova todos os modos de adoração que não sejam expressamente sancionados por sua palavra. Calvino sustentou esse princípio com vários textos bíblicos, incluindo 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender, melhor que a gordura de carneiros. E Mateus 15:9 que diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Um inglês contemporâneo de Calvino, John Roper, afirmou o mesmo princípio desta forma. Nada deve ser usado na igreja que não seja apoiado pela expressa palavra de Deus, ou de resto seja algo indiferente em si mesmo, que não traga proveito quando feito ou usado, mas nenhum dano quando não feito ou omitido.
O historiador escocês do século XIX, William Cunningham, definiu o princípio regulador nestes termos. É injustificável e ilegal introduzir no governo e na adoração da Igreja qualquer coisa que não seja a aprovação positiva das Escrituras. Os reformadores e os puritanos aplicaram o princípio regulador contra o ritual formal, as vestes sacerdotais, a hierarquia da Igreja e outros remanescentes da adoração católica romana medieval. O princípio regulador foi muitas vezes citado, por exemplo, pelos reformadores ingleses que se opuseram a elementos do formalismo litúrgico do anglicanismo, que foram tomados emprestados da tradição católica. Foi o compromisso dos puritanos ao princípio regulador, que fez centenas de pastores puritanos ser expulsos por decreto dos púlpitos da Igreja da Inglaterra em 1662. Além disso, a simplicidade das formas de adoração nas igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais e outras tradições evangélicas é resultado da aplicação do princípio regulador. Os evangélicos hoje fariam bem em recuperar a confiança de seus ancestrais na sola Escritura como ela se aplica à adoração e à liderança da Igreja. Inúmeras tendências danosas na Igreja nestes dias revelam uma diminuição da confiança evangélica na suficiência das Escrituras. Por outro lado, existe, como já observamos, quase uma atmosfera circense em algumas igrejas, nas quais se empregam métodos pragmáticos que rivalizam com o que é santo, tudo com a justificativa de aumentar a frequência. No entanto, um número cada vez maior de evangélicos conservadores está abandonando as formas simples de adoração em favor do formalismo litúrgico. Muitos estão até deixando o evangelicalismo por completo e se alinhando com a ortodoxia oriental e com o catolicismo romano. Enquanto isso, algumas igrejas optam por uma identificação de completo misticismo que é turbulento, emocional e desprovido de senso racional. Vê-se evidência disso no surgimento e queda de movimentos como a Bênção de Toronto e o Reavivamento de Pensacola, e novamente em formas abertamente mais sinistras, como o Reavivamento de Lakeland e os Filhos do Trovão, cuja marca registrada é agir embriagados e rotular seu comportamento de glória bêbada. As pessoas desses movimentos riem incontrolavelmente, latem como cães, rugem como leões, cacarejam como galinhas, pulam, correm e entram em convulsão, ou pior. Eles veem tudo isso como prova de que o poder de Deus lhes foi transmitido. Nenhuma dessas tendências está sendo promovida por sólidas razões bíblicas, é claro. Ao contrário, seus defensores citam argumentos práticos ou procuram apoio em textos equivocados, no revisionismo da história ou nas tradições antigas. Essa é precisamente a mentalidade que os reformadores rejeitaram. Uma nova compreensão da sola Escritura, a suficiência das Escrituras, deveria ser um estímulo para nos mantermos reformando nossas igrejas, regularmos nossa adoração de acordo com o ordenamento bíblico e desejarmos apaixonadamente ser quem adora a Deus em espírito e em verdade. Aplicando o princípio da sola Escritura à adoração. De imediato, surgem questões práticas sobre como a sola Escritura deve ser usada para regular a adoração. Muitos observarão que ninguém menos que Charles Spurgeon usou o princípio regulador para excluir o uso de qualquer instrumento musical na adoração. Spurgeon se recusou a permitir um órgão no tabernáculo metropolitano, por acreditar que não havia justificativa bíblica para empregar instrumentos musicais na adoração cristã. De fato, existem cristãos ainda hoje que se opõem ao uso de instrumentos musicais com o mesmo fundamento. Na igreja que eu pastoreio, entretanto, usamos instrumentos de todos os tipos, desde trompete e harpa até símbolos altissonantes. Encontramos no Salmo 150 a clara permissão bíblica para o uso de instrumentos musicais na adoração. Obviamente, nem todos os que afirmam a validade do princípio regulador necessariamente concordam em todos os detalhes sobre como ele deve ser aplicado. Alguns apontam para tais diferenças em matéria de costumes e sugerem que o princípio regulador como um todo é indefensável. William Cunningham notou que os críticos do princípio frequentemente tentam ridicularizá-lo recorrendo à tática do reductio absurdum. Os que não gostam deste princípio, independentemente do motivo, normalmente tentam nos colocar em dificuldade atribuindo a ele um significado muito limitado e, com isso, dando-lhe uma aparência de absurdo.
Mas o princípio deve ser interpretado e explicado no exercício do senso comum. As dificuldades e diferenças de opinião podem surgir com respeito a detalhes, mesmo quando um juízo correto e o senso comum são exercidos sobre a interpretação e a aplicação do princípio. Mas isso não concede fundamento para negar ou duvidar da verdade ou da validade do princípio em si. Cunningham reconheceu que o princípio regulador é frequentemente empregado na argumentação contra coisas que podem parecer relativamente sem importância, como ritos e cerimônias, vestes e órgãos, sinal da cruz, ajoelhar, curvar-se, e outros paramentos da adoração formal. Por isso, Cunningham disse: alguns homens parecem pensar que ele, o princípio regulador, participa da pequenez intrínseca das coisas. Consequentemente, muitos concluem que aqueles que advogam o princípio regulador o fazem porque no fundo gostam de brigar por questões pequenas. Certamente ninguém deveria ter prazer em disputas sobre pontos de menor importância. É indubitavelmente verdade que o princípio regulador tem sido usado impropriamente em algumas ocasiões. Uma obsessão em aplicar qualquer princípio até o detalhe pode facilmente tornar-se uma forma destrutiva de legalismo. Mas o princípio da sola scriptura aplicado à adoração, no entanto, é digno de defesa feroz. O princípio em si não é absolutamente trivial. Afinal, deixar de aderir à prescrição bíblica para adoração é exatamente o que fez a Igreja mergulhar nas trevas e na idolatria durante a Idade Média. Não tenho interesse em acender um debate sobre instrumentos musicais versus cântico a capela, hinos versus salmodia exclusiva, coros e solistas versus canto congregacional, ou outras questões relacionadas ao estilo musical. Se existem os que querem usar o princípio regulador como trampolim para debates intermináveis a respeito dessas questões, ou até mesmo assuntos menos importantes, peço que me esqueçam. As questões que ativam minha preocupação sobre a adoração contemporânea são muito maiores. Elas vão exatamente ao centro do que significa adorar no espírito e em verdade. Minha preocupação é esta: o abandono da Igreja contemporânea, a sola scriptura como princípio regulador, abriu a Igreja para alguns dos mais rudes abusos imagináveis, incluindo cultos onquiton, exibições de luta livre, em alguns casos, praticamente a atmosfera de um pequeno espetáculo carnavalesco. Até mesmo a aplicação mais ampla e liberal do princípio regulador teria um efeito corretivo sobre tais abusos. Considere por um momento o que aconteceria à adoração coletiva se a Igreja contemporânea levasse a sério a sola scriptura. 4 orientações para adoração nos vêm à mente de imediato. Estas caíram num estado de trágica negligência. Recuperá-las certamente causaria uma nova reforma na adoração da Igreja moderna. Pregar a palavra. Na adoração coletiva, a pregação da palavra deveria assumir o primeiro lugar. Todas as instruções neotestamentárias aos pastores se concentram nestas palavras de Paulo a Timóteo. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, 2 Timóteo 4:2. Em outra parte, Paulo resumiu seu conselho ao jovem pastor. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, 1 Timóteo 4:13. Está muito claro que o ministério da palavra ocupava o centro das responsabilidades pastorais de Timóteo. Na Igreja do Novo Testamento, as atividades da comunidade crente estavam totalmente devotadas ao ensino dos apóstolos, comunhão e orações, como dizem Atos 2:42. A pregação da palavra era a peça central de todo o culto. Paulo certa vez pregou para uma congregação até depois da meia-noite, como está escrito em Atos 27:8. O ministério da palavra era uma parte tão fundamental da vida da igreja que, antes de qualquer homem se qualificar para servir como presbítero, ele tinha de provar ser experiente no ensino da palavra. 1 Timóteo 3:2, 2 Timóteo 2:24, Tito 1:9. O apóstolo Paulo caracterizou o seu próprio chamado desta forma: da qual igreja me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Colossenses 1:25. Você pode ter certeza de que a pregação era a característica predominante de cada culto de adoração do qual ele participou.
A pregação é um aspecto insubstituível de toda adoração coletiva. Muitas pessoas veem a pregação e a adoração como aspectos distintos do culto, como se a pregação não tivesse nada a ver com a adoração e vice-versa. Mas essa é uma compreensão equivocada. O ministério da palavra é a plataforma sobre a qual toda adoração genuína é construída. Em Between Two Worlds, traduzindo Entre Dois Mundos, John só expressa isso com propriedade. A palavra e a adoração estão indissoluvelmente ligadas. Toda adoração é uma resposta inteligente e amorosa à revelação de Deus, porque é a adoração do nome dele. Portanto, a adoração aceitável é impossível sem a pregação. Isso porque a pregação é tornar conhecido o nome do Senhor, e a adoração é louvar o nome do Senhor tornado conhecido. Longe de ser uma intrusão estranha à adoração, a leitura e pregação da palavra são de fato indispensáveis para ela. As duas não podem ser separadas. A pregação é um aspecto insubstituível de toda adoração coletiva. De fato, todo o culto deveria girar em torno do ministério da palavra. Tudo mais é o preparatório, ou é uma resposta à mensagem das Escrituras. Quando se permite que o teatro, a música, a comédia ou outras atividades usurpem o lugar da pregação da palavra, a verdadeira adoração sofre inevitavelmente. E quando a pregação é submetida a pompa e circunstância, isso também impede a verdadeira adoração. Um culto de adoração sem o ministério da palavra é de valor questionável. Além disso, uma igreja na qual a palavra de Deus não é regular e fielmente pregada não é uma verdadeira igreja. Edificar o rebanho. As Escrituras nos dizem que o propósito dos dons espirituais é a edificação de toda a igreja, Efésios 4:12, 1 Coríntios 14:12. Consequentemente, todo o ministério no contexto da igreja deve de algum modo ser edificante, ou seja, edificar o rebanho, e não apenas mexer com as emoções. Acima de tudo, o ministério deve ter como objetivo estimular a adoração genuína. Para que isso aconteça, ele precisa ser edificante. Isso está implícito na expressão adorar em espírito e em verdade. Como observamos repetidas vezes, a adoração deve envolver o intelecto e as emoções. Sem dúvida, a adoração deve ser apaixonada, sincera e comovente. Mas o ponto não é despertar as emoções e desligar a mente. A verdadeira adoração mistura coração e mente em resposta de pura adoração, baseada na verdade revelada na palavra. A música às vezes nos emociona pela completa beleza do seu som, mas esse sentimento não é a adoração. A música em si, a parte da verdade contida na letra, não é um trampolim legítimo para a verdadeira adoração. Da mesma forma, uma história comovente pode ser tocante ou emocionante, mas a não ser que a mensagem que ela transmite esteja no contexto da verdade bíblica, qualquer emoção que possa despertar não tem utilidade em estimular a adoração genuína. Paixões estimuladas não são necessariamente evidências de que a verdadeira adoração está acontecendo. A adoração genuína é uma resposta à verdade divina. É ardente porque surge do nosso amor a Deus. Mas para ser adoração verdadeira, precisa surgir de uma completa compreensão da lei de Deus, de sua justiça, de sua misericórdia e do seu ser. A adoração verdadeira reconhece Deus como ele se revelou em sua palavra. Sabemos pelas Escrituras, por exemplo, que somente ele é a fonte perfeita, santa, onipotente, onisciente e onipresente da qual fluem bondade, misericórdia, verdade, sabedoria, poder e salvação. Adorar significa atribuir glória a Ele por causa dessas verdades. Significa adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele prometeu. Deve, consequentemente, ser uma resposta à verdade que Ele revelou a respeito de si mesmo. Tal adoração não pode surgir do vácuo. Ela é estimulada e vitalizada pela verdade objetiva de Sua palavra. A verdadeira adoração é uma resposta à verdade divina, nem cerimônias automáticas nem mero entretenimento são capazes de provocar tal adoração, independentemente de quão comoventes possam ser. Agitação e atividades distantes da verdade não podem edificar. Na melhor das hipóteses, podem despertar uma reação puramente emocional. Mas isso não é adoração verdadeira. Honrar o Senhor.
A passagem de Hebreus 12, 28 diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Esse versículo fala sobre a atitude com a qual devemos adorar. A palavra grega para servir é latreu, que literalmente significa adorar. O fato é que a adoração deve ser feita com reverência, de forma que honre a Deus. De fato, a tradução Almeida século XXI traduz a passagem desta forma. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, ênfase acrescentada, e o versículo seguinte acrescenta: Pois o nosso Deus é fogo que consome, versículo 29. Certamente não há lugar na adoração coletiva para o tipo de atmosfera frívola, superficial, irrefletida, que quase sempre prevalece no tipo de igreja que procura desesperadamente ser relevante para uma cultura pós-moderna do tipo clube de comediantes. Trocar o culto de adoração por um circo está tão longe do espírito bíblico de adoração com reverência e temor quanto é possível chegar. Reverência e temor referem-se ao senso solene de honra quando nos inteiramos da majestade de Deus. Ela exige o reconhecimento tanto da santidade de Deus quanto da nossa pecaminosidade. Tudo em nossa adoração coletiva deve ter por objetivo promover tal atmosfera. Por que a igreja deveria substituir a pregação e adoração pela imitação cômica nos cultos de domingo? Muitos que agem assim alegam estar procurando alcançar os não cristãos. Eles querem criar um ambiente amigável que será mais atrativo aos descrentes. O objetivo declarado deles é relevância, em vez de reverência. E os cultos deles são planejados para apelar aos gostos e às preferências dos descrentes de fora da igreja, não para a edificação dos crentes que se reuniram para adorar. Muitas dessas igrejas dão pouca ou nenhuma ênfase às ordenanças do Novo Testamento. A ceia do Senhor, se observada, é relegada a um culto de menor importância no meio da semana. O batismo é considerado praticamente opcional e normalmente realizado em algum outro dia que não seja no culto de domingo. O que há de errado com isso? Há algum problema em usar os cultos do Dia do Senhor como reuniões evangelísticas? Existe razão bíblica para o domingo ser o dia dos crentes se reunirem para adoração? Tanto bíblica quanto historicamente, existem inúmeras razões para separar o primeiro dia da semana para adoração e comunhão entre os crentes. Infelizmente, um exame detalhado de todos esses argumentos estariam além do escopo deste breve capítulo. Mas uma simples aplicação do princípio regulador fornece ampla orientação. Aprendemos pelas Escrituras, por exemplo, que o primeiro dia da semana foi o dia em que a Igreja Apostólica se reuniu para celebrar a mesa do Senhor. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão, Atos 27. Paulo instruiu os coríntios a levantarem suas ofertas sistematicamente, no primeiro dia da semana, significando claramente que esse era o dia em que eles se reuniam para adorar. A história revela que a igreja primitiva se referia ao primeiro dia da semana como Dia do Senhor, expressão encontrada em Apocalipse 1:10. Além disso, as Escrituras sugerem que as reuniões regulares da igreja primitiva não tinham propósitos evangelísticos, mas essencialmente o encorajamento mútuo e a adoração entre a comunidade de crentes. É por isso que o escritor de Hebreus fez este apelo. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Hebreus 10, 24-25. Certamente houve ocasiões em que os descrentes podem ter entrado na reunião dos crentes. 1 Coríntios 14, 23. As reuniões da igreja do século I eram essencialmente públicas, como muitas são hoje. Mas o culto em si tinha por objetivo a adoração e a comunhão entre os crentes. O evangelismo acontecia no contexto do dia a dia, quando os crentes saíam para evangelizar. Eles se reuniam para adoração e comunhão e se espalhavam para evangelizar. Quando uma igreja torna todas as suas reuniões evangelísticas, os crentes perdem oportunidades de crescer, ser edificados e adorar.
Mais objetivamente, não existe autorização nas Escrituras para adaptarmos as reuniões semanais da Igreja às preferências dos descrentes. De fato, a prática parece ser contrária ao espírito de tudo que as Escrituras dizem sobre a reunião dos crentes. Quando a Igreja se reúne no dia do Senhor, não há tempo para entreter o perdido, divertir os irmãos ou prover a débil necessidade dos presentes. É quando devemos nos curvar perante nosso Deus como uma congregação e honrá-lo com nossa adoração. Não confiar na carne. Em Filipenses 3:3, o apóstolo Paulo caracteriza o culto cristão da seguinte forma: porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Paulo prossegue testificando sobre como ele veio a perceber que seu legalismo farisaico pré-cristão era inútil. Ele descreve quanto estava obcecado por questões externas e carnais, como a circuncisão, a linhagem e obediência legal, em vez da questão mais importante que era o estado do seu coração. A conversão de Paulo na estrada de Damasco mudou tudo isso. Seus olhos foram abertos para a gloriosa verdade da justificação pela fé. Ele se deu conta de que a única forma de ser aceito perante Deus era revestir-se com a justiça de Cristo. Versículo 9. Ele aprendeu que a mera conformidade externa aos costumes religiosos, circuncisão e formalismo, não tinha nenhum valor espiritual. De fato, Paulo classificou essas coisas como lixo, ou mais literalmente, como perda. Versículo 8. Hoje, entretanto, quando o cidadão comum fala sobre a adoração, seja formal, seja informal, normalmente se refere a enfeites externos da religião pública que estão em vista, música, liturgia, cerimônia, ajoelhar e outras questões formais. Li recentemente o testemunho de um homem que deixou o cristianismo evangélico e uniu-se ao catolicismo romano. Uma das principais razões que ele deu para abandonar o evangelicalismo foi ter achado a liturgia católica romana mais reverente. Quando ele explicou melhor, ficou claro que o que ele realmente quis dizer foi que Roma ofereceu mais acessórios do ritual formal: queimar velas, contemplar imagens, ajoelhar, recitar, fazer o sinal da cruz, e assim por diante. Essas coisas foram por ele equiparadas à adoração. Mas tais coisas não têm nada a ver com a verdadeira adoração em espírito e em verdade. De fato, como invenções humanas, e não prescrições bíblicas, são exatamente o tipo de artifícios carnais que Paulo classificou como perda. A experiência e a história mostram que é incrivelmente forte a tendência humana para acrescentar aparato mundano à adoração que Deus prescreve. Israel fez isso no Antigo Testamento, culminando na religião dos fariseus. As religiões pagãs consistem em nada, a não ser em ritual mundano. O fato de tais cerimônias quase sempre serem bonitas e emocionantes, não as transforma em adoração verdadeira. As Escrituras ressaltam claramente que Deus condena todos os acréscimos humanos ao que Ele explicitamente ordenou: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mateus 15:9. Nós, que amamos a palavra de Deus e cremos no princípio da sola Escritura, devemos ficar diligentemente em guarda contra tal tendência. A adoração é a prioridade suprema. Foi a Marta, preocupada a ponto de se distrair com os afazeres de uma anfitriã, que Nosso Senhor disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10:41-42. O sentido estava claro. Maria, que se sentou aos pés do Senhor em adoração, havia escolhido a boa parte, e esta não lhe será tirada. Versículo 42. A adoração de Maria teve significado eterno, enquanto a atarefada ocupação de Marta nada significou além daquela tarde especial. Nosso Senhor estava ensinando que a adoração é a única atividade essencial que deve ter precedência sobre qualquer outra atividade da vida. E se isso é verdade em nossa vida individual, quanto mais importância devemos dar a ela no contexto da reunião dos crentes. O mundo está lotado de religião falsa e superficial. Nós, que amamos a Cristo e cremos que Sua palavra é verdade, não nos atrevemos a acomodar nossa adoração aos estilos e às preferências de um mundo descrente. Ao contrário, devemos tornar nossa prioridade a adoração em espírito e em verdade.
Devemos ser um povo que adora no Espírito de Deus e na glória em Cristo Jesus, e que não confia na carne. E para fazer isso, devemos permitir que somente as Escrituras, sola Scriptura, regulem nossa adoração.